Estamos hoje aqui com mais uma entrevistada do projeto Memória da Reforma Psiquiátrica no Brasil. Gostaríamos que você dissesse o seu nome e a função que exerce atualmente. Meu nome é Márcia Schmidt de Andrade e eu sou médica psiquiatra. Eu atuei 20 anos na colônia Joelho Moreira, hoje IMAS. E há 10 anos eu estou no Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro, que foi estadualizado o antigo PAN Venezuela. Como é que eu entrei no movimento da reforma psiquiátrica, né? Que eu prefiro falar movimento da luta antimanicomial. Eu gostaria de frisar a minha história ligada a movimento social. Então, a minha história vem antes da medicina e da saúde mental e vai continuar também depois da saúde mental. Então, por exemplo, desde 7 anos eu participei de um movimento internacional ligado à Igreja Católica, que é o movimento da Ação Católica, que preparavam pessoas de várias idades. As crianças eram chamadas benjaminas, com 7 anos, se reuniam semanalmente lá em Juiz de Fora, né? E um pouco maior tinham as pessoas JEC, Juventude Estudantil Católica, JOC, Juventude Operária Católica, JUC, Juventude Universitária Católica, JIC, Juventude Independente Católica. Então, desde crianças até os adultos, masculino e feminino. Então, essa convivência nesse movimento. E em Juiz de Fora a gente tinha muita influência dos freios dominicanos que eram assessores desse movimento, né? E depois, com o golpe de 64, esse movimento ele sofreu grande baixa, né? Porque o pessoal, principalmente de JEC e JUC, foram porque o movimento da Ação Católica defendia muita justiça social. Então, o pessoal depois começou a ter acesso ao marxismo, esse negócio. O pessoal foi para os movimentos de esquerda, Ação Popular, AP, né? Pessoal de JUC, JEC. Muitas pessoas, amigas minhas, desde essa época, foram presas, tem gente que foi torturada, tem gente que... E essas pessoas são amigas até hoje. Mais de 40 anos, porque a luta social, você participar de uma coisa que não é um interesse pessoal, é uma luta mais geral, isso une muito as pessoas, né? Então, minha vida social no Rio de Janeiro tem muito a ver com pessoas desse movimento, né? Que não, são pessoas que não se ligam por vizinhança, por trabalho, mas por ter lutado junto por uma causa. Durante esse movimento, também o movimento estudantil de Juiz de Fora era muito forte, eu ainda era secundária, mas naquele tempo, por exemplo, esteve lá em Juiz de Fora um rapaz da UNE que tinha sido caçado pelo 477, Marcos Aguiar. E ele se contactou com o pessoal de Juiz de Fora aqui, que era desses movimentos, né? Então, aí o que aconteceu? Em Juiz de Fora também, o mercado, a cidade não absorvia todo mundo. E havia uma tradição de vir para o Rio de Janeiro após a formação universitária para fazer pós-graduação, para fazer etc. Então, em 78, eu me formei em julho de 77. Em 78, eu vim para o Rio de Janeiro, para o Instituto de Psiquiatria, fazer especialização, né? Em 78, justamente nesse ano, teve o encontro de trabalhadores lá começava uma articulação dos profissionais questionando a psiquiatria já clássica. Bem, então eu fiz residência em 82. Aí a colônia Juliano Moreira, ela estava começando um processo de transformação lá, né? Então, eu fui chamada por amigos meus
que tinham ficado no Rio para vir fazer o primeiro curso de especialização em psiquiatria social, que ele ficou vários anos na Colônia Germano Moreira e atualmente ele se transferiu aqui para a ENSP, né? Já desde o início a ENSP participava, porque o curso, para ter validade, ele tinha que estar com uma instituição de ensino, então a ENSP dava o apoio, mas ele funcionava na Colônia Germano Moreira. Depois, com as crises lá, ele veio para cá. Então, em 82, eu participei desse primeiro curso e nesse curso havia um racha entre os alunos, eram 25 alunos. Metade achava que eles já estavam sendo formados para os novos serviços, então eles tinham que ser incorporados automaticamente. E metade da turma achava que tinha que ser concurso público. E a gente tinha que se submeter a um concurso público, porque em 1981 já havia tido um concurso público na DINSAM que foi cancelado. Então, pessoas que tinham feito esse e estavam nesse curso defenderam esse concurso público, né? Acontece que, por exemplo, como foi cancelado o concurso de 81, as pessoas passaram a entrar no Pinel, no Engenho de Dentro, na Colônia, por convite, por currículo, não fizeram. E quando os alunos passaram a defender concurso público, houve uma resistência desses que tinham entrado sem concurso público. E a gente propôs, anistia todo mundo que já está dentro, mas daqui para frente é só concurso, tá entendendo? Então, a Colônia foi a primeira a fazer uma seleção, mas com edital público. Não era concurso do DASP, era uma seleção, mas com edital. Foi em 83, né? O Pinel nunca quis fazer o concurso e o Engenho de Dentro fez um concurso, metade por concurso, metade por convite, tá entendendo? Então, também na Colônia, a gente começou em 81, era ditadura ainda, né, o processo de transformação. A gente estava nesses 3 hospitais, a motivação era acabar com a ditadura, esse negócio todo. Então, a influência muito grande do Basaglia. Por exemplo, ainda quando eu era residente lá em Minas Gerais, teve o 3º Congresso de Psiquiatria em Belo Horizonte, com a presença do Basaglia, da mulher dele e do Castel, né? Eu estava de plantão no Raul Soares quando o Basaglia foi lá fazer uma visita de inspeção no hospital, né? Já conhecia Barbacena também, né? Então, e aqui, na Colônia, nesse curso, a gente começou a ter acesso à literatura do Basaglia, né? Aquela que ele falava, já que não dá para a gente fazer uma luta estrutural, acabar macro, vamos fazer lutas subestruturais, na saúde, na educação, etc., né? Então, a gente estava nesse processo na Colônia. E a gente defendia democratização radical, por exemplo, dar voz aos usuários, horizontalizar mais as relações. Então, começamos com grupos de escuta nos pavilhões, com participação dos usuários, né? E também, na Colônia Germano Moreira, então, nós tínhamos o pessoal do MTSM foi para duas linhas. Um pessoal estava querendo acesso à gestão dos serviços, né? Gestão do CPP2, gestão da colônia, gestão de coisa, e um pessoal não queria participar de gestão durante a ditadura. Então, foi para formar associações de funcionários. No tempo da ditadura, o servidor público não podia se sindicalizar, ele tinha que ser associado, fazer associação nacional, sindicalizar, não. Então, nós criamos os 5 hospitais aqui do Rio da DINSAM, junto com o pessoal de Brasília, nós criamos a UNAMES, que é a Associação Nacional dos Funcionários do Ministério da Saúde. Né? Depois de 88, da Constituinte, os funcionários passaram a poder se sindicalizar. Então, teve 2 dúvidas. Se a gente se sindicalizaria
por área de atuação, saúde e trabalho, por exemplo, ou se o Rio optou por isso, foi o Sindusprev, ou se a gente atuaria como todos os funcionários públicos de todos os ministérios lá da Esplanada. Brasília optou mais por esse. Então, tinha uma associação nacional mais ligada à saúde, outra mais ligada ao serviço público como um todo. Eu estou situando isso porque a minha participação sempre foi na questão de organização e de coisa. Eu nunca fui para a gestão e nunca fui também para a academia, não é? Então, sempre dentro de movimentos, não é? E aí, o que acontece? Com a redemocratização, com a queda da ditadura em 85, o MTSM, vários quadros, passaram a ocupar aparelhos do Estado, né? Então, tinha gente nas coordenações em Minas com eu esqueci, o Nilton Cardoso, tinha o pessoal com Montoro em São Paulo, tinha o pessoal aqui no Rio também, e a partir desses cargos de gestão, o pessoal começou a fazer um movimento de coordenadores de saúde mental, né? Eu não participava desse movimento de coordenadores porque eu não era gestão. Eu participava dessa construção dos movimentos dos profissionais, né? E então, mas o que aconteceu? Em 87, o Nilton Cardoso tirou todo mundo da gestão e o Montoro também saiu da gestão. E o pessoal que era gestão questionava quem estava nas associações, falando que estava uma luta muito trabalhista, muito corporativa, e não se tratava, o pessoal não discutia atenção em saúde mental, assistência, esse nada. Então, em 87, surge o movimento da luta antimanicomial como uma articulação fora do aparelho do Estado e fora do aparelho sindical, não é? Então, aí começa essa luta. Agora, o movimento antimanicomial, então, já veio sociedade sem manicômios. Então, começou a achar que quem continuava nos manicômios, na Colônia, em Juqueri, São Paulo, era manicomial. Eu continuei na Colônia, então o pessoal tinha muita desconfiança de mim, porque a turma do antimanicomial começou a ir para os novos serviços, começaram a surgir novos serviços. Então, quem continuou dentro do manicômio era porque defendia o modelo manicomial. A Associação da Colônia tinham pessoas que achavam que o serviço substitutivo estava muito lento e estava muito mais rápido a acabar com a assistência pública em saúde mental, né? Então, havia uma racha nesse sentido. E eu era associada, então, a manicomial, né, porque eu continuei na coisa. De alternativas à psiquiatria, você chegou a participar de algum desses encontros? Não, eu participei, começou, Ana Pita participava, o pessoal, eu não cheguei, eu fiquei muito ainda dentro da Colônia, eu não participei dessa rede, não me associei. Então, a questão, né, da luta antimanicomial, que o Amarante defende, que a Sociedade Sem Manicômios começou uma proposta na Argentina, né, dentro da rede, e que não era uma questão original do movimento da luta antimanicomial. Aí vem uma série de questões. Né? Você acha que é daqui, que não foi influenciado pela Argentina, pela rede internacional? Olha, eu acho que os grandes... por exemplo, eu era muito uma pessoa ligada à base. Minha irmã, ela fala, tem pessoas estrategistas e tem pessoas que seguram o movimento, está entendendo? Então, as pessoas estrategistas do movimento estavam na rede, os teóricos, os formuladores, está entendendo? Então, eles devem ter trazido dessa forma. Mas eu particularmente, não participei. E
pelos rachas depois, cada um começava a modificar a história de acordo com a sua participação, a sua entrada no campo, tá entendendo? Até eu estou falando, essa é a minha versão do lugar que eu ocupei, de onde eu vi o movimento, né? Porque são várias versões, as pessoas falam de diferentes versões, não é? Nessa mobilização da colônia Juliano Moreira, teve alguns fatos assim que ficaram marcados na história, como tanques, Urutu entrando na colônia Juliano Moreira. Então, como é que foi esse período? Assim? Porque lá na colônia Juliano Moreira, em 84, teve, ainda na ditadura, teve uma eleição, né? E o pessoal estava elegendo coordenadores de saúde mental, o Domingos, coordenador Pedro Gabriel, e ainda tinha, desde 81, os diretores da colônia eram da aeronáutica, Eimar e o outro, eles eram indicados, tá entendendo? Então, a colônia rompeu, ela dividiu no meio, quem era a favor do diretor, né? E era tido como pessoal conservador, etc. E quem era a favor de eleições, desses grupos de escuta. Os funcionários antigos achavam que a geração nova desprezava eles e achavam que eles não tinham contribuído. Então, a colônia rompeu. E essa questão, por exemplo, houve uma intervenção em 84 nos hospitais todos. O Engenho de Dentro não teve resistência, Pinel não teve resistência, mas como a colônia já vinha num processo de eleição, de escolha, discussão, formação, ela resistiu. Aí foi quando foi o Urutu lá no dia e o pessoal resistiu, eles não conseguiram. Então, na colônia, não entrou um interventor. Ele fez uma direção tripartite com três, um representante da colônia, um representante do ministério, um representante, eu não sei mais de quê. Então, foi uma comissão tripartite e não foi caracterizado uma intervenção por causa dessa resistência e ficou famosa esse negócio. Né? Aí já tinha a associação, aí se unia, porque quando a associação de funcionários, que eu participei 15 anos na colônia, e os gestores, tipo Pedro Gabriel Domingos, na hora que a coisa pegava, a gente fazia aliança. Na hora que a coisa estava mais leve, tinha divergência de condução, etc. Né? Porque tem vários tipos de movimentos paralelos e todos contribuindo. Uma hora aliança, uma hora divergentes. Você podia aproveitar, já que você está contando, fazendo uma narrativa do movimento, desde os anos 70 até atualmente. Imagina a geração atual, né? Uma característica que existem muitos jovens participando do movimento da luta antimanicomial atualmente, né? O que seria importante na sua avaliação eles conhecerem, aprenderem sobre essa história do movimento que eles não vivenciaram? Que eles já foram formados vendo uma política de Estado absorvendo parte dessas reivindicações antimanicomiais. O que você diria como uma vanguarda desse movimento para essas novas gerações? Eu também procurei analisar depois, eu dividi em 4 gerações as diferenças. Talvez no final eu faça um pouco e posso falar um pouquinho do movimento até que tenha o racha. A história do racha também, cada um conta de um jeito, né? Eu vou contar do meu jeito. Então, por exemplo, o primeiro encontro de usuários familiares, ele aconteceu em 91 em São Paulo, e com 9 usuários. Foi Domingos que preparou, ele já era coordenador de saúde mental, preparando usuários para participarem da Conferência Nacional de Saúde em 92, né? Depois, o primeiro encontro do movimento nacional foi em 93 na Bahia. Foi o Marcos Vinícius, que era o organizador
dessa coisa. Então, o movimento na Bahia, esse primeiro encontro, a gente definiu a estrutura do movimento. Então, o movimento, o órgão máximo era encontro, de 2 em 2 anos, de 6 em 6 meses teriam plenárias abertas, que poderiam ser em qualquer lugar. O encontro, como é que chama? A Secretaria Nacional do Movimento, ela ficaria no estado que ia sediar o próximo encontro. Então, o primeiro foi na Bahia, o segundo foi escolhido Minas Gerais. Então, Minas Gerais passou a ser a Comissão Nacional do Movimento e ia realizar o encontro. Depois, 97, o encontro terceiro foi em Porto Alegre, que passou a ser a Comissão Nacional e passou a ser. E o quarto encontro foi em Alagoas, né? Então, era sempre assim, um estado assumia o Congresso e a Comissão Nacional. Bem, aí e era assim, alternado. Um ano era encontro de usuários e familiares, o outro era nacional dos 3 segmentos. Então, eles foram alternando. Então, os encontros de usuários, teve esse primeiro em 91 em São Paulo. O segundo foi em Santos, em 93. Logo, o Encontro Nacional foi na Bahia, lá para outubro. O outro já foi em novembro, o segundo encontro de usuários. Nesse encontro, os usuários fizeram a Carta de Deveres, de Direitos, a Carta de Direitos dos Usuários, né? Depois, em 95, teve um outro encontro já em Belo Horizonte, em Betim. Já começou aí um atrito um pouco entre técnicos e usuários, entendeu? Os usuários já estavam tendo mais voz, mais autonomia e não querendo o paternalismo dos técnicos. Já começou um ruído aí, né? Em 96, o movimento já tinha divergências dentro do movimento, então foi feito um encontro em Franco da Rocha, que foi o quarto encontro. Nesse encontro é que surgiu a Carta de Direitos e Deveres, mas esse encontro não teve relatório e ele é negado porque uma parte do movimento não reconheceu ele como um encontro legítimo e outra parte. Então, por exemplo, hoje o Vasconcelos até fala que a Carta de Direitos e Deveres surgiu em Santos, mas não, foi em 96. Depois, em Goiânia, em 2000, houve o 5º encontro de usuários e familiares, em que os usuários expulsaram os técnicos da plenária, do encontro. Então, isso criou também um pé de guerra danado, não é? Então, essas questões prévias já foi explicando por que ia ter o racha. Tá entendendo? Então, o Betim já teve irritação, não reconheceu 97, a expulsão dos técnicos em 2000, e os técnicos passaram a fazer reuniões financiadas pelos conselhos de psicologia, mas, em vez de ser por uma representação, eles convidavam quem queriam para participar, e então passou a ter uma articulação paralela à oficial, tá entendendo? Então, tudo isso já veio irritando. Então, em 99 também, em Alagoas, os capas pretas, que o pessoal falava do movimento, já estavam entrando no Estado, estavam fazendo mestrado, doutorado, escrevendo livro. Ninguém queria mais pegar a Comissão Nacional para fazer a igrejinha do movimento. Ela tinha que ter um núcleo que segurava o movimento. Então, acabou que o Rio de Janeiro pegou isso. Por quê? Porque o Rio de Janeiro ele era criticado porque ele não assumia organização de plenárias do movimento nem de encontro. Ele dava pitaco em tudo, mas não organizava. Então, em Santa Catarina, foram 2 psicólogas e elas ficaram ressentidas com essa crítica e resolveram fazer uma plenária no Rio de Janeiro, que foi em 1997, em Jurujuba. Quando acabou a plenária, o pessoal continuou se reunindo para
para então se preparar para o Encontro Nacional de Porto Alegre de 97. E a partir daí que surgiu o Núcleo Estadual de Saúde Mental do Rio de Janeiro. Desde 97 ele vem se articulando dessa forma. E o Núcleo Estadual passou a trabalhar muito com usuários técnicos, né? Antigamente os técnicos eram maioria e coisa, mas com o racha de 2001 e com outras perspectivas, universidade, gestão, Estado, os técnicos sumiram. Então, quem ficou no movimento, a maioria passou a ser usuário e familiares e poucos técnicos, né? Poucos técnicos. Então, Rio de Janeiro fez o encontro de Miguel Pereira, de 2001. Por que houve o racha? É o seguinte, o pessoal do Marcos Vinícius, que hoje está na Renila, o pessoal dos conselhos de psicologia, eles queriam uma atuação mais rápida. Esse negócio de você consultar as bases é lento, tá entendendo? Como é um processo lento, você tem que explicar a todo mundo, tem uma coisa toda. E o pessoal queria ter meios mais ágeis de dar resposta à política nacional, ao governo, esse negócio todo. Então, o encontro de 2001, cada estado fez uma tese, quais as ideias que ele defendia. Esse relatório é interessante, cada estado vem uma tese. Então, a tese do grupo que hoje faz a Renila, eles achavam o seguinte, o movimento antimanicomial já estava enraizado no país, todo mundo já fazia 18 de maio com condução, no início a Comissão Nacional fazia um cartaz nacional, dava um tema nacional, esse negócio. Depois foi enfraquecendo essa condução nacional, mas cada cidade passou a ter autonomia de comemorar o 18 de maio. E fazia do jeito que ela quer. Mas ele estava enraizado. O movimento tinha mais fama do que a organização formal. Tá entendendo? Então, o pessoal que hoje está na Renila defendeu que de 3 em 3 anos fizesse uma feira. Porque como tinha muita gente com geração de renda, muita gente fazendo trabalhos manuais, muita coisa, e gente que não era politizada, tanto técnico quanto usuário quanto familiar, que eram dos serviços, mas não tinham essa visão política. Então, eles queriam que organizasse uma feira de 3 em 3 anos. E o encontro nacional, que seria por representação e para dar um norte político, seria diferente, tá entendendo? Outra questão também, o Rio tinha, a organização de base, tinha muito usuário, tinha profissional e tinha familiar. Então, na hora de representar a Secretaria Nacional, a gente queria três vagas, uma para cada segmento. E o pessoal da Renila falou que tinha estado que tinha usuário e não tinha familiar, tinha estado que tinha familiar e não tinha usuário, que bastavam 2 segmentos para entrar na Comissão Nacional, né? E o Rio defendia 3. Então, esses elementos todos foi criando um impasse em 2001, tá entendendo? O pessoal do Renila perdeu ficou o encontro de 2 anos, ficou que a gente podia votar, ficou que... Então, plenárias abertas, tá entendendo? Porque aí os usuários se articularam e fecharam contra os técnicos, porque já estava irritado por aquelas coisas anteriores. Aí o pessoal, a Renila foi praticamente o pessoal de Minas, pessoal da Bahia, Marcos Vinícius e Minas, e saíram do encontro, não acabou o encontro, foram embora, tá entendendo? E falou que a gente estava comprando os usuários com a hotelaria, que foi um hotel melhor da cidade, pago pelo governador aqui, tinha boate, tinha tudo, tinha festa. Então, eles falaram que nós estávamos comprando, que os técnicos do Rio compraram os usuários e que eles, então, não iam concordar com isso. Então, saíram. Né? E aí houve usuários que tomou partido deles
usuários que tomaram partido da outra turma, e teve brigas ex-físicas, foi uma confusão. Usuário chorando, que não queria ver a divisão, esse negócio todo. Só sei que esse congresso foi acabar em São Paulo. Nós tivemos que remarcar um encontro para ver se acabava. E ainda não era Renila, eles tinham saído. Participaram desse final, mas não houve consenso, continuou, e aí rachou mesmo. Aí o encontro, uma tendência, fez um documento para a Conferência de Saúde de 2001, e o Renila, eles também estavam todo mundo lá em Brasília, mas já rachado, as duas linhas, né? Se você puder voltar a falar um pouco, você tinha feito uma distinção inicial entre movimento da luta antimanicomial, que você preferia chamar assim, do que a expressão propriamente de reforma psiquiátrica. Porque o movimento antimanicomial, eu fiz uma aula que pediram para eu dar. Então, eu acho que tem movimento social. Então, por exemplo, na ditadura ainda, antes do movimento da reforma e antes do movimento da reforma sanitária e antes da reforma psiquiátrica existiu o pródromo da reforma sanitária. Foi o SEBS, Movimento de Médicos Residentes, o REME+, são movimentos de médicos, de profissionais fora do Estado, eram como movimentos sociais. Essa turma foi desaguar no movimento sanitário e puxou a Constituinte de 88, o SUS. Então, esse movimento foi dar lá na coisa. O nosso começou como movimento de trabalhadores de saúde mental, também como movimento social. Agora, depois que os quadros entram para dentro do Estado e formulam a Política Nacional de Saúde, passa a ser movimento da reforma psiquiátrica, que ele seria com uma base mais ampla. Nem a pessoa pode ser do movimento da luta antimanicomial e da reforma, mas nem todo mundo da reforma é da luta antimanicomial, entendendo? Então, a distinção seria assim: o movimento antimanicomial, ele tem uma base maior na sociedade civil, entre trabalhadores, usuários e familiares. E o movimento da reforma tem uma base mais ampla. O pessoal está na universidade, são os trabalhadores, a gestão estatal. Então, eu acho que os dois movimentos se interpenetram, coexistem, está entendendo? Lideranças antimanicomiais estão dentro do Estado, estão na universidade, né? E tem outros que são só reforma, não são, mas nós temos gente militante que interfere, está formando na universidade novas mentalidades, né? E dentro do Estado formando aquelas portarias, aquelas leis, tudo para dar consistência à política de saúde, né? Então, e esse movimento, quando o movimento no Estado ele decresce, por exemplo, aí o pessoal volta para o antimanicomial, que ele tem uma autonomia para mobilizar a sociedade, tem uma autonomia de decisão, etc. Entendeu? Tem essa diferença. Como é que você que pegou a colônia lá nos anos 70, como é que você avalia o que aconteceu com a colônia Juliano Moreira, enquanto grande hospital, a questão da cronicidade, uma experiência que você teve lá? Como é que você... Olha, quando eu entrei na colônia Juliano Moreira em 82, eu fiz uma dissertação, tinha 2.554, 2.654 mais ou menos pacientes. E hoje tem 700 ou 600 ou menos, mas a saída da maioria por óbito. Tá entendendo? A baixada por óbito. O que ela inicialmente ela fechou, ela propôs no início fechar para as internações crônicas, né? Acabar com o eletrochoque, né? Democratizar as relações, esse negócio todo. Mas, por exemplo, quando eu saí de lá há 10 anos, tinha um paciente, nós temos 17 residências terapêuticas, mais de 50 pacientes. Desses 2.500, mais de 50 saíram
e estão vivendo em residências terapêuticas na colônia. Então, é muito interessante ver, no início eles iam, os passeios, a gente convivia com eles de uniforme azul, né? Depois a gente passou a usar a camisa Hering colorida e a calça continuava azul. Hoje, eles vão às manifestações de boné, de camisa xadreza, de jeans. Eu conheço eles porque eu conheço há 30 anos, mas você não diz que ele é da colônia Juliano Moreira, tá entendendo? Então, na parte e eles, os que estão na residência, não querem nem saber de voltar para dentro, tá entendendo? Então, esse movimento das residências, eu acho que tem que ser por aí. Mas a maioria não alcançou isso, porque eles já estavam muito institucionalizados, tá entendendo? Muitos foram morrendo lá e foram ficando. Então, a colônia... E a colônia, por exemplo, quando eu fui para lá em 82, ela tinha uma comunidade tradicional. Então, quando foi fundada na década de 30, eles tinham um modelo de... A teoria é a seguinte: se um paciente convivesse com famílias estruturadas, eles iam melhorar. Tá entendendo? Então, essas famílias, os funcionários foram convidados a morar lá dentro com as suas famílias. E os pacientes visitavam eles ou trabalhavam para eles, uma coisa assim. Era uma comunidade que, quando eu fui para lá, já tinha 3 gerações. Né? O pai, o filho, o tio, tudo. Depois, né, quando na década de 80, começou a ter invasão das terras da colônia. E essa nova comunidade, antes só tinha uma associação de bairro que era dessa comunidade tradicional. Depois já tinham 3 a 5, várias invasões. Essas novas comunidades não tinham ligação com a história da colônia. Elas queriam ser um bairro do Rio de Janeiro. Tá entendendo? Então, eram totalmente diferentes a relação delas com os pacientes, tá entendendo? Então, isso foi mudando lá dentro. Várias invasões, a ponto do terreno, o hospital, a direção não dá conta mais da área toda. Então, começou a fatiar, cercar os hospitais, e o que estava fora dos hospitais era a população que ia invadindo. A minha dissertação, ela pega a questão da terra, da colônia, a questão da democratização, a questão da gestão, eu estudo isso aí. Hoje, eu acho que essa experiência das unidades de residências terapêuticas foram importantes, mas essa geração, eu acho que para não se repetir, entendendo como? Mas quem pegou, quem está lá, foi morrendo, foi ficando lá. Hoje eu não sei, estou 10 anos separada de lá, tá entendendo? A colônia foi um celeiro de recursos humanos, né? O Domingos foi de lá, foi coordenador de saúde mental, o Pedro Gabriel foi de lá, foi coordenador de saúde mental, né? Várias pessoas começaram, a Denise Correia, ela foi uma das criadoras do Clube da Esquina, tá entendendo? Bom, muito obrigado então pela sua participação, essa visão, essa sua história de vida, de militância, né? Uhum. E essa visão sobre os movimentos sociais, sobre a política, sobre os modelos de gestão, essa visão sociológica, essa visão, né, que é muito importante para todos nós, né? Uhum. Tanto as novas gerações quanto quem já conhece a reforma, né? Muito obrigado pela sua Tá participação. legal, então. Obrigada, eu agradeço.